sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas aqui no nosso canal RGBR. Estamos aqui para a nossa live número 116, a live do canal RGBR, que é o canal onde você aprende a se tornar um professor de excelência na ginástica rítmica, formar ginastas de sucesso, mesmo que você aí não tenha sido ginasta e não tenha praticado a modalidade. Então seja bem-vindo, você que é professor ou professora de GR. Vamos para o assunto de hoje, porque o tema hoje está incrível. Na verdade, a história de hoje vai ser incrível, porque essa aula de hoje, eu vou falar sobre história, sobre uma história de transformação. E o tema da aula de hoje é como transformar ginastas ruins em ginastas medalhistas. Que no fundo foi o que a Val fez a maioria do tempo, a maioria da minha carreira, tá? Grande parte da minha carreira. E é sobre isso que eu quero falar. Então, vou contextualizar para você aqui um pouquinho. Eu iniciei na ginástica rítmica em 1998. Eu tinha 10 anos. Eu iniciei como ginasta. E, desde então, eu falo que a minha vida toda teve ginástica rítmica. Isso são muitos anos de experiência, de vivência, como professora, como treinadora, hoje como mentora, como responsável por um curso na ginástica rítmica e também atuando com a ginástica rítmica até hoje. Então, se você for considerar aí desde 1998 até hoje, melhor não fazer as contas, né? É muito tempo. Bom, e nesse processo eu também fui árbitra, eu também estudei educação física, eu também fiz pós-graduação em ginástica rítmica e inúmeros cursos na modalidade. E aí, eu como uma pessoa que gosto de me entender, gosto de desenvolvimento pessoal de uma maneira geral, eu fui atrás de um curso nos últimos tempos. E esse curso, ele começou a mexer um pouquinho com a minha história na ginástica rítmica. Esse curso, ele me trouxe algumas perguntas. E essas perguntas me trouxeram respostas, que me trouxeram uma nova forma de entender como eu fiz lá atrás para transformar ginastas ruins em ginastas medalhistas. E é sobre isso que eu quero falar por aqui. Para você entender o que é esses ginastas ruins, a maioria dos anos que eu trabalhei com GR, em alguns dos lugares, eles tinham uma política de que as ginastas top do clube, elas treinavam com X professoras. E como a Val tinha recém-chegado, ou a Val estava se adaptando ainda àquele ambiente, a Val pegava as ditas ginastas ruins. E quando eu chego nesse ginásio e eu começo a treinar as ditas ginastas ruins, que você pode considerar aqui as ginastas sem tanto talento ou as ginastas sem tanta predisposição para ser uma grande ginasta, isso muda. Porque mesmo essas ginastas que tinham tantas limitações e dificuldades, elas tinham resultados e medalhas. E isso mexeu comigo e com as pessoas que trabalhavam lá. Então, uma frase que eu ouvia muito era: Val, mesmo com as ginastas ruins, ela consegue fazer elas ganhar medalhas. Nossa, como ela se dedica mesmo às ginastas que não são boas, quando passa na mão dela, funciona. E isso foi um questionamento que veio para mim, né, agora nesse curso que eu tenho feito. E eu fui entender, tá, mas que história é essa? O que tem de diferente que a Val faz na hora de ensinar ginástica rítmica que outras pessoas não fazem? Porque se você for considerar aqui, não é que a ginasta boa não ganhava medalha, aquela que estava ali do meu lado. A ginasta boa, talentosa, com mais predisposição, ela tinha um resultado diferente porque ela tinha algumas facilidades. Então, é mais ou menos se você imaginar assim, a ginasta é mais fácil. É mais fácil você ter determinados resultados com uma ginasta talentosa do que com uma ginasta limitada. Faz sentido para você? Comenta para mim aqui se faz sentido. Por quê? Quando você tem uma ginasta com predisposição, você vai ter alguns tipos de trabalho, certo? Mas quando você tem uma ginasta mais limitada, você vai ter muitos trabalhos. E eu descobri duas coisas sobre isso. É sobre isso que eu quero te contar. Mas antes eu vou pegar meu caderninho, porque essa minha reflexão, ela foi longa. E se você estiver preparado para ouvir um pouquinho disso,
Quem sabe essa minha história, ela não pode ser parecida com a sua, ou quem sabe o que eu passei pode ser o que você não está fazendo hoje. E o que você não está fazendo hoje está te distanciando das tuas ginastas terem medalhas. Faz sentido para você? Acredito que sim. Então, eu fiz algumas anotações sobre as minhas reflexões e eu vou olhar minha colinha mesmo, porque eu quero hoje abrir meu coração com vocês. Eu ainda estou num processo dessa descoberta e se você puder me ajudar, eu vou ficar muito feliz. Você que segue aqui o canal, você conseguiria me dizer como que a Val te ajuda? Isso vai me ajudar. Eu entender de que maneira o conteúdo que eu trago aqui contribui com você. Eu ouço às vezes algumas pessoas me dizerem, Val, eu fico motivada com o conteúdo que você traz. Mas o conteúdo que eu trago não é sobre motivação. Então eu queria entender como que o conteúdo aqui do canal hoje, ele atinge você e de que maneira esse conteúdo que eu trago faz sentido. Porque se tiver qualquer outra pessoa no mundo hoje que faça o mesmo que eu, pode ser que o conteúdo dela seja até melhor que o meu, o que ela proporciona de ensinamento sobre a ginástica rítmica. Mas eu descobri que tem algo mais. E esse algo mais ainda é a minha incógnita. Combinado? Então, se você puder dividir comigo, eu vou ficar muito, muito feliz. Então, vamos lá. Bom, eu nasci numa família de uma cidade pequena. E a minha mãe, ela sempre foi uma pessoa de muita dificuldade de comunicação. Então, nós tínhamos uma dificuldade de comunicação com ela porque ela era uma pessoa fechada, porque ela era uma pessoa que ela batalhou muito, né? O meu pai trabalhava o dia inteiro fora, então eu tinha um distanciamento dele e uma visão dele, um convívio com ele diferente da minha mãe. E a minha mãe era uma dificuldade muito grande. Eu digo porque hoje eu mudei um pouco essa minha relação com ela. E aí, nesse processo, nós somos lá em casa em 4 irmãos. A minha irmã mais velha, o meu irmão que faleceu. Então, eu tinha um irmão de 1 ano e meio que faleceu antes de eu nascer. E eu nasci depois. E aí tem a minha irmã mais nova, que foi ginasta, que você conhece um pouquinho da história. E aí, nesse processo, talvez a Val tinha uma limitação por algumas coisas e uma dificuldade de expressão. Por conta da minha história mesmo, por conta da minha realidade. E outro dia eu falei para vocês aqui que a sua história, ela vai ser especial na vida da sua ginasta porque ela é sua. Porque ninguém no mundo tem uma história diferente da sua, né? Ou uma história diferente não, uma história igual à sua. Então, a minha história é essa. Tô abrindo aqui o contexto para vocês. E nesse processo eu descubro a ginástica rítmica. Eu vou para a ginástica como ginasta e eu descubro que lá eu tenho uma liberdade de expressão. Lá eu posso me expressar. Lá eu posso colocar para fora o que talvez em casa eu não tinha por conta dessa dificuldade de comunicação com a minha mãe. E quando foi passando o tempo, eu muito apaixonada pela ginástica e muito dedicada à ginástica rítmica, eu fui não me destacando. Vamos lá, eu fazia ginástica, eu me dedicava muito, mas eu não tinha resultado. E aí, num contexto geral, esse aval não ter resultado, eu acho que fez eu mexer comigo. Mexeu em alguma coisa comigo, que depois eu vou pra faculdade. E na faculdade eu estudo muito, porque eu sou meio CDF em algumas coisas. Então eu estudo muito e eu descubro algumas coisas sobre corpo humano, sobre fisiologia, eu aprendo sobre biomecânica. Por isso que a faculdade é tão importante para você que trabalha com GR, viu? Tem que estar com a graduação concluída e tem que estar atualizado sobre a parte da educação física também. E quando eu volto para o trabalho, né? Que daí eu já estou trabalhando, já estou dando aula, e eu quero aplicar tudo isso, as pessoas que trabalhavam comigo, elas tinham a seguinte impressão. A Val vai querer tomar esse lugar nosso. Então, eu vou me distanciar disso. E quando eu queria aplicar o que eu tinha aprendido, a parte científica, a parte do estudo, essas pessoas falavam assim, aqui não vai funcionar. A gente já tentou e nem precisa tentar mais, porque a gente já sabe que não funciona aqui. E isso, de novo, mexe comigo. Por quê? Eu me senti injustiçada. Enquanto ginasta, talvez não claramente, mas eu me senti injustiçada por não poder
me expressar como eu gostaria, porque eu não tinha suporte. A cidade, a realidade da ginástica lá não era uma realidade com conhecimento, com instrução correta, com um preparo correto para ginasta, então eu não me desenvolvi. E aí, depois disso, eu vou estudar, descubro algumas coisas e quando eu quero aplicar para poder levar isso para as ginastas que eu estava trabalhando, me bloqueavam, me cortavam. Você não vai fazer isso, aqui a gente já tentou e a gente não vai fazer isso, não vai permitir isso aqui. E aí, a vida acontece, eu me mudo para Curitiba, eu venho para cá e eu começo a trabalhar em um outro local de ginástica rítmica. E nesse outro local, a gente já tinha uma estrutura de ginástica rítmica diferente da minha lá atrás. Já existia mais conhecimento, mais pesquisa, um trabalho sobre ginástica mais forte. E aí, ali, mesmo tendo esse trabalho mais forte, eu tinha o quê? Ginastas ruins. Ou seja, as ginastas menos talentosas. Trabalhei com iniciação, trabalhei com a base da equipe, trabalhei com as ginastas que iam para o campeonato paranaense, para campeonato, para torneios, né? Então, eu tinha ali as menos talentosas do ginásio. E nesse ambiente de não ter as mais qualificadas, mesmo assim eu tinha medalha. Elas conquistavam medalhas, elas estavam no pódio, elas alcançavam movimentos que antes parecia impossível. E ali, quando eu entro para estudar sobre isso, é quando eu descubro que existe algo a mais no meu ensino com a ginástica rítmica. E hoje, quando eu falo para você que eu vou mudar algumas coisas aqui no canal, tem a ver com isso. Porque eu quero trazer para você essa transformação de também ter resultados com as suas ginastas, mesmo que ela não seja ginasta. Ou melhor, mesmo que você não tenha sido ginasta e mesmo que ela não seja, talvez, a melhor ginasta, a mais talentosa. Tá tendo trovoada aqui. Antes de eu continuar, fala pra mim se essa história aí faz sentido pra você, se essa história é parecida com a sua. Eu tenho conversado muito com vocês sobre isso aqui, às vezes, ser um monólogo. A Val fala com a câmera, mas a Val não recebe o retorno de vocês. Então, aqui eu vou pedir, se você puder comentar aqui pra mim, deixar aqui nos comentários, deixar aqui no chat, me mandar uma mensagem depois. Você consegue visualizar essa minha trajetória na ginástica rítmica? E agora você consegue ver o que você tem de conteúdo aqui no canal e consegue identificar de que forma eu te ajudo com a ginástica rítmica? Que você pode me dizer assim, Val, você traz conteúdos, você traz aprendizados, você traz correções, enfim. Mas tem alguma coisa a mais que eu tenho trazido e é sobre isso que eu quero descobrir, tá? Porque, de alguma maneira, o que eu faço hoje aqui no canal é o que eu faço com todas as ginastas. E lá nesse curso que eu tenho feito, eles definem isso como um flow. Sabe o que é um flow? É quando você entra em flow, é quando você entra num lugar onde o mundo pode parar que você não vai nem saber. Porque você tá tão focado naquilo que você nem sabe o que tá acontecendo. E aí, quando me perguntam em que momento você entra em flow, eu só consigo visualizar a Val entrando em flow quando a Val tá ensinando ginástica rítmica. Porque afinal, como eu te falei, desde 1998, esse é o meu mundo. E quando eu vou repassar isso para as ginastas ou para os professores, ou eu vou trocar uma ideia sobre ginástica rítmica, eu entro em flow. Porque é algo que eu vivi por muito, muito, muito tempo. É algo que eu convivo diariamente, é algo que eu estudo muito e é algo que eu amo fazer. E eu queria saber o que você considera como sendo o seu momento de flow. Seu momento de flow. Onde você entra em flow? Como você entra em flow no teu dia a dia? Pode ser que não seja na ginástica rítmica, mas você está trabalhando com a ginástica rítmica. Então, é importante você repensar sobre isso. Lá no meu curso, a professora fala que entrar em flow é como se eu fizesse uma conexão com o divino e levasse isso para o mundo. E é exatamente como eu me sinto. É uma conexão muito forte. O Júnior respondeu aqui. Não tenho muito acesso a outros treinadores, mas
e me faz sentir isolado, mas poder te ouvir me faz sentir pertencente, ter uma visão diferente que agrega e muito. Olha, interessante. Então, talvez o professor hoje da ginástica rítmica, assim como o Júnior colocou aqui, talvez os professores possam estar se sentindo isolados. E a Val estando aqui seja uma comunicação possível, né? Mas aí vocês têm que conversar mais comigo, não só com a Val que gravou o conteúdo, né? Que é justamente isso que eu quero te dizer, que você pode conversar comigo. A Valentina falou, amo o seu conteúdo, que bom. A Bia falou, aluna do método, falou que faz muito sentido, Val, amo o seu conteúdo, que bom. Isabel, a gente tem conversado um pouquinho sobre tudo isso, né? Aqui na minha cidade, só eu trabalho com a GR, e na cidade com 30 mil habitantes, e só na prefeitura tem essa modalidade. E só eu sou professora por aqui. Sinto falta de outros profissionais por aqui. Parabéns por trocar experiências e conteúdos. Obrigada, Bel, obrigada. A Bia falou, acredito que conhecimento emancipa a gente, você é muito didática, então torna a compreensão do conteúdo muito fácil e quanto mais dominamos o que precisamos na modalidade, mais empolgados ficamos. Ó, pode ser uma outra forma de visão. Obrigada por contribuir comigo, galera. Pode mandar mais se vocês tiverem mais algum pensamento depois que eu contar mais por aqui. Bom, o que acontece? Eu descobri que tem duas coisas que eu faço e que a gente descobriu lá nessa minha pesquisa sobre a Val, uma frase. E essa frase, ela traz o que eu faço na ginástica. E eu descobri que esse vai ser o meu caminho. Porque já era o meu caminho, eu só não tinha isso mais palpável. O que essa frase... Qual foi a frase que a gente concluiu sobre a minha história para eu poder hoje estar aqui falando sobre isso com vocês? Até nem chorei ainda, porque lá no curso eu choro muito, viu? É muita emoção, mexe muita coisa do passado. A frase que eu descobri foi a seguinte. Eu descobri que qualquer pessoa que ame a GR pode se tornar medalhista se o professor, no caso, pela minha história, eu conseguir dominar o treinamento psicológico e o ajuste técnico do ponto zero. Gente, a minha cabeça fez assim, ó, bum! Exatamente isso. O que eu preciso que você pegue agora, anota isso na sua cabeça quando você pensar nos conteúdos da Val. Não tem a ver com onde você coloca o braço, é assim que tem que fazer, com cópia. A sua ginasta só vai melhorar, como as minhas melhoraram e tiveram as medalhas delas, quando você dominar o ajuste técnico do ponto zero. Sabe o que é isso? Imagina o seguinte, imagina um ciclo. Aqui é o ponto zero, tá? Essa ginasta que já faz ginástica rítmica, ela vai precisar de ajustes para poder fazer esse movimento correto, certo? Acompanha o raciocínio. Se eu dominar o caminho do ponto zero até o movimento que a ginasta precisa, eu tenho resultado. Aqui eu tô falando de alguém que vai treinar uma ginasta. Ponto zero, o movimento final. O movimento com perfeição, que é o que a GR nos pede. O professor precisa dominar o ponto zero até o resultado final. Acompanha o raciocínio comigo. Quando eu descobri isso, gente, foi revolucionário. Por isso que se prepare que o que vem pelo canal aqui vem muita coisa pela frente. Quando eu falo para vocês sobre o movimento, que eu te mostro, por exemplo, o movimento aqui no canal, ou eu ensino você, professor, a ensinar a sua ginasta do jeito certo, com excelência, eu tô falando do ponto zero. Eu não tô falando do movimento final. Sabe como a Val consegue visualizar as coisas? Deixa eu pegar uma coisa aqui. Vou ter que usar essa imagem, porque essa imagem ela fala muito sobre a minha forma de explicar. Tá vendo isso aqui? Isso aqui é uma imagem. Isso aqui é uma foto da Sofia Raffaelli, uma ginasta italiana, medalha de bronze agora nas Olimpíadas. E essa semana eu acordei com isso aqui, me olhando, né? Porque fica aqui no meu quarto, na minha casa. E eu olhei pra isso aqui e falei assim,
Como é que essa ginasta consegue... Vou trazer pertinho aqui, ó. Assim. Como é que essa ginasta consegue encostar esse pé na cabeça? Você consegue me responder essa pergunta? Por que que essa ginasta consegue encostar o pé na cabeça? Isso aqui é um carinho que eu recebi de uma amiga, a Caterine. Isso aqui é um desenho, sabia? Não é uma foto, não, é um desenho, ó, feito à mão. Ela desenha as ginastas. Depois se você quiser conhecer o Instagram dela, é maravilhoso. E eu olhei para isso aqui e falei assim, como é que essa ginasta consegue encostar esse pé na cabeça? Eu tenho falado aqui no canal ultimamente sobre panchê, né? E esse aqui é um panchê flexionado. E aí uma das pessoas colocou esses dias nos comentários, ela falou assim, mas no balé a gente trabalha andeor o panchê. E aí eu expliquei para essa pessoa que na ginástica rítmica a gente trabalha paralelo. E aí, no balé faz sentido trabalhar andeor. Na GR a gente trabalha também o paralelo. E aí eu te respondo por quê. Como essa ginasta vai encostar o pé na cabeça, exatamente como tá nessa foto, como ela vai encostar o pé na cabeça, exatamente como tá nessa foto, com toda essa correção, se ela não trabalhar paralelo, o pé paralelo. Porque se ela trabalhar andeor, essa perna vai vir aqui, ó. Se ela trabalhar paralelo, a perna vem aqui. E olhando para essa imagem, eu entendi o seguinte, não adianta eu te ensinar... Isso eu tô falando para você, professor, mas eu tô falando de você ensinar a sua ginasta também. Não adianta você ensinar a sua ginasta a colocar o pé na cabeça. O processo para chegar nessa foto aqui é outro. É o domínio do ponto zero. O que é o ponto zero? O que tem por trás dessa imagem aqui? O que tem por trás desta dificuldade corporal? E aí você vai entender agora como é que funciona a cabeça da Val. Quando eu olho para essa dificuldade e ela tá correta, eu consigo imaginar quais são os exercícios que essa ginasta precisou para conseguir realizar isso aqui. Quando eu olho para uma ginasta que não está fazendo a dificuldade correta, que é como tem que estar aqui, que é como a gente está vendo nessa imagem, eu consigo identificar quais são os movimentos que ela precisa fazer para chegar até aqui. Consegue que é muito além de eu te ensinar a fazer isso aqui ou de você ensinar a sua ginasta a fazer isso aqui? Presta atenção, acompanha comigo. Não é sobre movimento, é sobre ponto zero. E é isso que eu preciso que você entenda. Levar a ginasta sem tanto talento ao pódio, como a Val fez por muitos anos, não tem a ver com o movimento final, tem a ver com ponto zero. E tem mais uma coisa. Eu descobri, nessa minha jornada agora, nessa minha pesquisa sobre a Val, antes eu quero saber, conseguiu acompanhar o raciocínio do ponto zero? Comenta aqui pra mim. Comenta aqui pra mim, deixa no chat, nos comentários. Quando você não só encontra esse ajuste técnico do ponto zero, mas você trabalha o psicológico da ginasta. Porque olha só, eu tenho uma ginasta aqui que ela não é tão talentosa. Ela já não consegue fazer as coisas. Mas eu coloco para ela só o resultado final. Eu quero que você faça essa dificuldade aqui. Ela não consegue fazer as coisas porque ela não é tão talentosa quanto ela poderia, porque talvez eu não estou dando preparo suficiente. E eu não motivo ela. Não tem medalha. Não tem a medalha como poderia ter, com a quantidade de medalhas que você pode ter. Foi essa grande transformação que eu descobri que eu fiz com as ginastas e que fez com que eu tivesse tantas medalhas. Vou pegar mais uma coisa aqui. Ó. Essa aqui são algumas medalhas, né? Porque o treinador acaba não ganhando muita medalha. Mas isso aqui são medalhas. E quando eu tenho essas medalhas, eu tenho história por trás dela.
Essas medalhas aqui, as 3 de cima, são do Campeonato Sul-Americano, onde a gente ficou em primeiro lugar e ganhou as 3 medalhas de ouro possíveis lá. E aqui tem medalha de Campeonato Brasileiro. Então, quando eu tenho essas medalhas aqui em mãos, eu tenho história. E eu não tinha necessariamente as ginastas mais talentosas. Porque isso aqui são só algumas medalhas. Eu tenho muitas mais na minha história como treinadora. E quando eu descubro que não tem a ver com ensinar o movimento final e não tem a ver só com isso, ó, as caretinhas de boom. Eu quero te mostrar esse caminho. Então, eu quero que você entenda o seguinte. Se você chegou até aqui, isso aqui vai revolucionar não só o meu ensino e a minha forma de ensinar a GR aqui no canal para vocês. Isso vai ensinar e mudar a forma como você trabalha com a tua ginasta. Se você já é aluno do método, como eu tô vendo aqui a Bia e algumas outras pessoas, a Grace, a Isabel, a Dorinha, você vai lá no curso agora e vai pegar aquele conteúdo e vai entender a partir dessa visão. Que você vai transformar a sua ginasta não pelo movimento só, mas pelo ponto zero, que é uma engenharia reversa, é pegar o movimento final e voltar lá atrás e fazer ele ser arrumado, e pela forma como você trata o emocional dessa sua ginasta. Porque afinal, foi isso que eu fiz. Foi exatamente o que eu fiz. E foi assim que eu conquistei as medalhas que eu tenho hoje como treinadora. Que lembra que eu não tinha como ginasta? Eu não tive como ginasta. Como ginasta, não me corrigiam na parte técnica e talvez eu não tivesse o motivacional. Porque se lá atrás a Val, que era muito dedicada, porque eu sempre fui muito dedicada como ginasta, a Val, que era muito dedicada, tivesse o ajuste técnico e a motivação pontual, talvez a Val fosse uma ginasta de qualidade, uma ginasta com resultados. Eu sempre falo aqui pra vocês, eu sempre fui aquela ginasta que ia pra competição bater palma para as outras ginastas. E aí isso tudo faz um boom na minha cabeça. Por quê? Porque se hoje você entendeu o meu conteúdo só como o conteúdo do resultado, não vai adiantar. Você não vai ter resultado como eu tive. Pesado? Eu preciso que você acompanhe o raciocínio, então. Você tem que dominar 2 coisas na ginástica rítmica para ter resultado. O domínio do ponto zero, o treino técnico do ponto zero do movimento e o treinamento emocional e motivacional da sua ginasta. Quando você dominar tudo isso, você vai ter ginastas menos talentosas, ginastas com ginastas com menos predisposição a serem campeãs se tornarem medalhistas. As ginastas ruins vão começar a ter resultado. Por quê? Você dominou essas 2 coisas. Eu preciso que você, professor de ginástica, entenda que não é sobre o movimento final. É sobre o processo para chegar até esse movimento, que envolve 2 coisas. Treinamento emocional, vamos chamar assim, e domínio do ajuste técnico no ponto zero. Bum! O resultado explode. Quero saber de vocês. Tá fazendo sentido? Conta pra mim aqui o que tá aparecendo aí na sua cabeça. Você tem feito isso? Quando você consome os conteúdos aqui do canal, você faz isso ou não? Ou você estava visualizando os conteúdos aqui só como resultado final? Porque aí é que vem a transformação. Quando você identifica e começa a trabalhar diferente do que 99,9% dos professores por aí, você muda teus resultados. A Val não teve resultado com as ginastas mais ruins do ginásio? Eu não gosto de falar sobre isso, porque eu não acho que aquelas ginastas eram ruins. Na minha cabeça, elas não eram ruins. Elas só não tinham algumas habilidades facilitadas como determinadas outras ginastas. Mas a gente vai resumir como ginastas ruins. Porque, de alguma maneira,
ela foi uma ginasta excluída. A partir do momento que essa ginasta, ela não é escolhida para ser uma top, ela foi rejeitada. E a Val abraça isso. E a Val não simplesmente ensina para ela movimento, como todo mundo faz. A Val ensina o ajuste técnico do ponto zero do movimento. E a Val ensina sobre treinamento emocional. Bia falou aqui. Val, eu sempre tento pensar que em musculatura a ginasta está usando para realizar o movimento. Agora, graças ao curso. Bingo, Bia! Consegui atingir você de alguma maneira. A Bia está dominando, através do método ginástica rítmica com excelência, esse entendimento na necessidade do por trás, que não é o resultado final. Olha só que maravilha. Isso é uma resposta com relação ao método. O método ginástica rítmica com excelência, que foi o curso que eu construí para te trazer esse ensinamento, ele faz isso. Só que você precisa visualizar desse ângulo. Visualizar que eu não estou te passando o movimento pelo movimento, como qualquer outro curso, inclusive de ginástica rítmica, faz. Você vai num curso de final de semana com uma búlgara, tá? Muito comum. Uma russa, uma búlgara vem aqui no Brasil e dá um curso. Quando você chega lá, isso aqui é uma coisa que eu acabei de pensar. Muitos professores falavam assim pra mim: Val, mas eu chegava no curso e aquilo não fazia sentido pra mim, porque não era minha realidade aquilo. E aí eu saía de lá frustrada. Tenho essa fala de alguns professores. Quando você vai num curso, você já fez um curso de GR? Onde o profissional ele te passa só o resultado final? É claro, se eu trouxer daqui uma ginasta búlgara, talentosíssima, uma experiência maravilhosa na GR, e eu te mostro ela com uma ambulância, polícia, tá passando, não sei. Ambulância. Quando eu pego essa ginasta pronta, certo? E mostro pra você num curso, eu tô mostrando pra você o resultado final. Eu não tô te mostrando o ponto zero. E eu não quero que você aprenda sobre o resultado final. Não é que eu não quero. Você tem que querer, né? Não sou eu que tenho que querer, mas eu quero que você entenda, professor, que ginástica rítmica é muito além de movimento. É sobre ajuste técnico do ponto zero e sobre treinamento emocional. Pega essas duas sacadas e leva para o seu trabalho agora. Val, mas eu não entendo sobre o ajuste técnico. Fala comigo no privado, que você vai poder fazer o método ginástica rítmica com excelência, que é um curso que te capacita para aprender sobre tudo isso que eu tô te falando. O curso de ginástica rítmica com excelência, ele veio com esse intuito de pegar a bagagem que a Val tinha de resultados e trazer para os professores. Essa é a história do curso, você sabia disso? Foi assim que começou. E aí, de repente, eu começo a perceber que eu tenho contribuído com vocês, que eu posso ajudar. E aí, quando eu converso com meus alunos, que eles me falam, Val, agora eu entendi isso, eu entendi aquilo, eu falo, meu Deus, obrigada, porque eu tô conseguindo continuar trabalhando com a ginástica rítmica, só que agora eu atinjo muito mais ginastas. Eu proporciono a realidade de muito mais medalhas, porque não são só as minhas, são as dos professores. E aí, é isso que a gente tem que entender por trás. Se você também quer ter os resultados que eu tive. A Isabel falou, com certeza a mudança que aconteceu em mim veio através dos conteúdos que encontrei no seu canal e fez com que eu acreditasse em mim e nas minhas ginastas e com isso tive coragem para competir. Gente, olha que lindo. A história da Isabel é maravilhosa. Eu vou contar um pouquinho para vocês. A Isabel, ela começou a ginástica rítmica por causa das filhas. Ela era profissional de educação física, né, Bel? E ela começou a dar aula de GR por causa das filhas que faziam ginástica na cidade dela. E depois disso, ela trabalhou ali por muito tempo, sem muita experiência, sem ter sido ginasta, e mesmo assim, ela foi buscando conhecimento. Até que um dia ela encontra a Val aqui no Instagram e decide fazer o curso. Quando a Isabel começa a estudar o curso, ela consegue... Ela me conta ainda, né, Bel? Você me contou que
Você nunca pensava em competição. E de repente, ela começou a querer competir. E de repente ela vai para as competições e começa a ter resultados. Porque tem alguma coisa por trás aí que aconteceu com a Bel. E que pode ser o que está faltando para você ter resultado com as suas ginastas. Hoje foi um pouco de bate-papo, um pouco de história, um pouco de conversa. E esse conceito que eu quero que você leve daqui para frente. Não tem como você ter ginastas com resultados se você focar apenas no resultado final. Não tem como. Não vai acontecer. Ou vai acontecer, mas numa proporção menor do que você poderia. Talvez você chegou nessa live aqui, nessa aula, nessa conversa, pelo título. Como fazer com que as ginastas ruins ganhem medalhas? Eu te digo que esse é o caminho. Quando você dominar o que tem por trás do movimento e o sentimento, essa emoção da ginasta, a ponto de motivá-la a seguir, você vai estar repassando para ela condições de ela conquistar a medalha. Eu simplifiquei dentro do curso o caminho para você conseguir o ajuste técnico. Tanto que a Bia acabou de falar aqui, que ela tenta agora entender a musculatura que a ginasta está usando. Eu simplifiquei esse caminho, eu te dei mastigado esse caminho. E eu quero te dar mais do que isso, porque eu quero ver as suas ginastas ganhando medalhas. Eu quero ver esse resultado, essa transformação, e eu quero você viajando como a Val viajou como treinadora. Não, igual não, porque você vai viajar muito mais e melhor. Eu falo que quando eu viajei com as ginastas, a gente ia para o ginásio, para o aeroporto, para a rodoviária e voltava para casa. Eu quero que você viva muito mais do que isso. Eu quero que você tenha experiências que você nunca viveu e que você nunca imaginou viver. Você sabe que eu já fui para a África? E quando isso aconteceu, eu falo que a gente sonha, sei lá, ir para Estados Unidos, para Paris, mas na África, isso nunca tinha passado na minha cabeça. Posso ser diferente, né, da maioria das pessoas, mas eu acredito que não é um local assim tão comum de se querer visitar. E eu tive a oportunidade de ir para a África. Eu tive a oportunidade de conhecer Marrakech, Marrocos, graças à ginástica rítmica. Isso para você faz sentido? Você tem essa vontade? Você tem vontade de conhecer o mundo através da ginástica, conhecer pessoas através da ginástica, evoluir enquanto pessoa, enquanto profissional por causa da ginástica? Essa transformação ela vai acontecer quando você entender que você precisa dominar o ajuste técnico do ponto zero e o treinamento mental, emocional das suas ginastas. Faz sentido para você? Vamos caminhar juntos nessa jornada? Se você já é aluno do método Ginástica Rítmica com Excelência, eu quero que você agora, quando continuar seguindo com seus estudos lá na plataforma, lá nas nossas aulas, lá nas nossas inúmeras aulas de GR que tem por lá, vamos visualizar isso dessa forma diferente. E pode me chamar para falar sobre esse sentimento que você teve depois de conhecer tudo isso. Se você não é aluno do método Ginástica Rítmica com Excelência, eu vou te falar que eu tenho uma ferramenta prontinha, te esperando, que já foi testada por mais de 240 profissionais de ginástica rítmica e que estão trazendo resultados. Juntos, nós vamos transformar o resultado das suas ginastas na ginástica rítmica. Pega na minha mão, que eu quero te passar toda essa vivência que eu tive como profissional que ganhou medalhas, para que você consiga ganhar medalhas com as suas ginastas ruins ou as suas ginastas menos talentosas e também com as ginastas talentosas. Muita vontade, Bia? Vamos juntas. Vamos juntas. E eu te digo mais. Se você tiver alguém que trabalha com você e que está precisando desse gás, você pode já mandar mensagem para ela e falar assim, converse com a Val, que ela vai permitir que você tenha esse conhecimento sobre tudo isso além.
E aí você com essa pessoa, juntos vão fazer a transformação das suas ginastas na ginástica rítmica. Dito tudo isso, prepare-se para o que vai vir aqui no canal. Prepare-se para a transformação das suas ginastas. Mas esteja preparado. Não vai ficar depois, ó. Não vai ficar depois desesperada quando você tiver uma pilha de medalhas. Assim, ó. Essa aqui é a minha pequenininha, né? As medalhas estão com as ginastas, cada uma conquistou a sua. Mas não fica desesperado quando você tiver uma pilha de medalha, porque você vai transformar o resultado das suas ginastas. Se prepara psicologicamente para isso, porque a revolução, ela vai acontecer. Se lá atrás, em 2022, quando eu comecei esse canal, eu já pude ajudar tantos professores, hoje nós somos mais de 8.000 pessoas, quase 9.000 pessoas que seguem o canal Regime BR. Daqui para frente, nós vamos mudar muito mais. E sabe o que você vai deixar de legado para suas ginastas? Você vai deixar de legado muito mais do que medalhas. Histórias de transformação, de aprendizado, seres humanos muito melhores e diferenciados para esse mundão aí que a gente tem. Foi isso que eu construí com as minhas ginastas e é isso que eu quero poder trazer para você. Eu sou a Val, especialista em ginástica rítmica há mais de 18 anos, e nesse canal eu ensino professores e treinadores a terem excelência na ginástica rítmica, formar ginastas de sucesso, ginastas que ganham medalhas, mesmo que eles não tenham sido ginastas. Então, nós estamos juntos nessa. A partir dessa minha descoberta, eu vou transformar a minha forma de ensinar a GR aqui para vocês entenderem esse caminho de deixar uma ginasta que talvez seja menos talentosa a ser uma ginasta talentosa. E nós vamos juntos rumo à excelência na ginástica rítmica. Posso contar com você? Toda segunda-feira às 8 da noite a gente tem um encontro aqui. Toda quinta-feira ao meio-dia. E prepare-se. Um beijo, galera. Muito obrigada pela participação, pelas mensagens que eu recebi aqui. E se você tiver mais, por favor, me manda mensagem. Porque eu quero muito entender como você está fazendo tudo isso com as suas ginastas e te ajudar a ter muito mais ginastas medalhistas. Um beijo grande. Até a próxima. Tchau, tchau.